Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. A seguir no programa de hoje. O mundo não entende que podemos receber o bem que não merecemos, porque outro recebeu o mal que ele não merecia. Isso é graça. A graça não é básica, a graça é o Evangelho. A única forma de aumentar Shalom, a graça nas nossas vidas, não é fazendo mais, mas ver mais. Ver mais de Jesus, saber mais de Jesus. E a Bíblia diz que no conhecimento de Jesus, nosso Deus e Senhor, graça e paz são multiplicadas. Hallelujah, church. Tonight we see the person of grace, and his name is Jesus. He's the King of Kings, the Lord of Lords. He's high and lifted up. So church, give him the loud shout of praise. Come on. We celebrate you, Lord, tonight. God so loved the world, he gave his only Son. Perfect love upon the cross. I'll never ever know how deep, how wide are the oceans of his heart, full of love and grace for us. Now y'all sing it together. Freely forgiven, freely forgiven we are, loved by the Savior we are, children of God, called to shout his name. Hallelujah. Let's sing God so loved the world. God so loved the world, he gave his only Son. Perfect love upon the cross. I'll never ever know how deep, how wide are the oceans of his heart, full of love and grace for us. Here we go. Freely forgiven we are, loved by the Savior we are, children of God, called to shout his name. Hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus, aleluia. Outro tempo maravilhoso na palavra de Deus. Como vocês estão? Procure pelo menos 3 pessoas perto de você e diga: alguma coisa boa vai acontecer neste culto. Encontre alguém que parece triste atrás de você. Alguma coisa boa vai acontecer com você, amém? Todas as vezes que o Senhor está conosco, alguma coisa boa acontece. Mas você pode dizer: pastor, mas o Senhor sempre está conosco. Sim, mas quando o seu povo se une, existe uma unção corporativa. Amém? Existe uma manifestação mais forte da sua presença. A unção é tanta que as enfermidades são curadas. Cadeias são quebradas. Você sabia que a maior ideia de Deus, antes da queda de Adão, o segredo da mente de Deus era o seu filho e sua noiva. A noiva do filho. A igreja foi ideia de Deus, no coração de Deus, na mente de Deus, antes mesmo de Adão cair. A igreja não surgiu porque Israel rejeitou o Senhor Jesus como Messias. Então o pai disse: eu vou confortar o meu filho, e ele teve a ideia da igreja. Não, a igreja estava no coração de Deus. O apóstolo Paulo diz que a igreja é um mistério escondido através das eras. E aqui está você, olhe para você, glória a Deus, a igreja de Jesus Cristo viva e abençoada. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Veja, não tenha a impressão de que as portas estão atacando você. Nenhum inimigo ataca com os portões. Os portões do inferno não prevalecem contra a igreja, significa que nós estamos atacando os portões do inferno. Amém? Soltando os cativos. Amém? Os liberando. E as portas do inferno não podem segurar
a igreja. A igreja de Jesus Cristo marcha. Nossas armas não são materiais. Amém? Nossas armas não são armas físicas. Nós falamos e pregamos e ensinamos e vidas são transformadas. Amém, igreja? Eu quero ler para você um testemunho antes de começar. Você sabe que recebemos muitos testemunhos e testemunhos devem ser compartilhados. Existiu uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela estava com uma hemorragia por 12 anos. A Bíblia diz que ela procurou muitos médicos e piorou. Então a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. O que ela ouviu não foi um capítulo da Bíblia. Nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus, mas ela ouviu um testemunho. Ela ouviu alguém dizendo que seu filho havia sido curado, ou tio de alguém que era leproso e vivia na colônia do lado de fora de Jerusalém, nas montanhas. Ele voltou para casa completamente purificado e perguntaram: quem te curou? Ele disse: foi Jesus. Ela ouviu testemunhos como esse. A Bíblia diz que quando ela ouviu falar de Jesus, ela veio por detrás e tocou na orla dos seus vestidos. Mesmo a orla dos seus vestidos fizeram aquela mulher ficar sã, livre daquela enfermidade que a atormentava por 12 anos. Amém? Ela teve uma revelação de Jesus e quando existe um testemunho, deve ser compartilhado. Nós temos o testemunho de graça, muitas vezes você ouve os temores do inimigo sendo impartidos. O inimigo tem temores, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que se você crê que existe um Deus, os demônios também creem e tremem. Amém? Mas isso não salva. Esse tipo de fé, os demônios também têm. Eles creem que existe um Deus. Mas isso os salva? Não. Não somente os demônios creem e tremem. Essa palavra tremer quer dizer que eles estão sempre tremendo. Esse diabo é medroso. É um diabo que fica tremendo. Vocês me escutam? Existem cristãos que têm medo das coisas que deveriam encorajá-los e abençoá-los, como o Evangelho da graça. Não existe outro Evangelho. Mas ao invés disso, o diabo tem conseguido impartir seus temores ao coração das pessoas e quando elas ouvem a mensagem da graça de Deus, pensam em permissão para pecar. Não deveria ser assim. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Assim, quando o pecado não tem domínio sobre você, quando você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça, eu sei que vai contra o raciocínio humano. O raciocínio humano diz que o pecado não terá poder sobre você quando você está sob a lei. E você conscientemente guarda a lei, mas ao invés disso diz que ele não tem poder quando você está sob a graça. Por isso, os pregadores devem se esforçar para colocar as pessoas sob a graça. Amém? Revelar para o mundo. O mundo entende. Faça o bem, receba o bem. Faça o mal, receba o mal. O mundo já entende isso. Amém? Todas as filosofias dos homens ensinam isso. O mundo não entende que podemos receber o bem que não merecemos, porque outro recebeu o mal que ele não merecia. Isso é graça. A graça não é básica, a graça é o Evangelho. E aqui temos um exemplo de como a graça transformou esse casal. Eu recebi esse testemunho ontem à tarde e chegou recentemente desse precioso casal que compartilha. Meu marido, essa mulher diz, meu marido e eu temos estado casados por 33 anos, mas através dos anos nosso casamento começou a fracassar. O que você faz quando o vinho do seu casamento acaba? Convide Jesus. Amém? Você precisa de uma terceira pessoa no seu casamento. O seu nome é Jesus. Amém? Ele é o único que pode conectar vocês dois. Se torna muito cansativo e exaustivo quando nos concentramos somente um no outro. Porque ambos temos pés de barro. Se focalizarmos um no outro, se torna muito ruim, dolorido, como água, e o vinho acaba. Mas quando o nosso foco está em Jesus e nos ocupamos com Ele, nos envolvemos com as coisas do Senhor, nosso casamento fica interessante. E voltamos um para o outro maravilhados, um sentimento de fascinação. Temos estado casados por 33 anos, mas nosso casamento começou a fracassar. Oramos, clamamos e buscamos muitas fontes e pessoas para nos ajudarem. Fomos para muitos conselheiros matrimoniais e alguns sugeriram até que nos divorciássemos. Finalmente, nos separamos, mas não nos divorciamos.
porque acreditávamos que o divórcio não era a resposta. Estávamos quebrados. Um dia me apresentaram ao programa do pastor Prince quando eu estava tendo comunhão com um amigo. Seus ensinamentos sobre a graça me mudaram. Veja aqui, graça. Não diz que foram os ensinamentos sobre a lei. Na verdade, pessoas assim já se sentem acusadas pela lei. Seus ensinamentos sobre a graça me mudaram. Muitas vezes eu me sentava, chorava, pensando por que não entendi a graça nesses anos que sou crente. Depois de assistir o programa por alguns meses, eu sugeri ao meu marido que ele deveria escutar também ao pastor Prince. Veja aqui que ela sugeriu com muito cuidado para o seu marido. Cuidadosamente ela sugeriu. Se o seu marido não é crente e ele diz, por que você só vive escutando a pregação desse cara? O que é isso? É ciúme? Você deve dizer somente isso. Quando esse homem prega, diga isso. Quando ele prega, eu penso em você. Eu tenho vontade de voltar para casa e amar você. Todas as vezes que eu escuto ele pregando, me faz amar você mais. Me faz te amar mais. Entender você melhor. Não volte para casa e aponte o dedo para ele e diga, você é um filho de Adão. Você é horrível. Talvez você esteja até endemoniado. Não faça isso. Não venha apontando o seu dedo. Amém? Venha com amor, diga todas as vezes que escuto o pastor, eu tenho vontade de amar você mais, entender você mais, ser mais graciosa. Amém? Então o sujeito vai dizer, vai, volte, escute mais, vai, mulher. Eu cuidadosamente sugeri ao meu marido que ele deveria ouvir a mensagem do pastor Prince, e ele assistiu e a graça de Deus também o alcançou. Não demorou muito para o nosso casamento começar a mudar significativamente. Nós nos sentimos curados pelo poder de Deus no nosso casamento e eu considero um milagre. Veja, a cura não é somente para corpos ou para mentes deprimidas, mas também para casamentos. Quando Jesus compareceu a um casamento, ele comprimiu o tempo e transformou água em vinho. Amém? Eu glorifico e louvo o maravilhoso nome de Jesus pelo glorioso Evangelho da Graça. Agora somos verdadeiros ministros do Evangelho, graças a Deus pelo dom indizível e obrigado, pastor, por ser fiel à verdade. A Deus seja a glória e o louvor. Amém? Veja como no Antigo Testamento existe uma bênção chamada Shalom. Quando você tem Shalom na sua vida, você prospera. Seu corpo prospera, suas finanças prosperam, todo o seu ser prospera. Essa é a palavra shalom. Ela vem da palavra pagar, pagamento, shalem. Em Israel, muitas vezes eu falo hebraico com o vendedor, porque não quero que os pastores saibam, mas eles já aprenderam a língua. Eu quero pagar pelo que eles estão comprando. Talvez comprem sandálias ou alguma outra coisa, e eu digo ani shalem. Ani Michalem significa, Ani, eu pagarei por isso. Não é ele que vai pagar, você entende? Mas meus pastores já estão espertos nas viagens em Israel. Amém? Se digo Ani Michalem, eles sabem, porque já preguei sobre isso. Assim, a palavra Shalem é a raiz da etimologia de Shalom. Quando falamos paz para alguém, não esqueça que já foi pago. E quem pagou? O Senhor Jesus. Na cruz ele disse Ani Michalem. Eu estou pagando por sua paz, eu estou pagando pela prosperidade dessa senhora e pelas bênçãos do seu casamento. Amém? Está tudo pago. Posso ter um amém? Como podemos aumentar esse shalom, essa paz? A palavra shalom também é saúde. Saúde para a mente e para o corpo. Como posso aumentar? Quantos querem aumentar a saúde? Recentemente eu me sentei com um grande homem de Deus, alguns dias atrás. É um grande homem de Deus. Se eu mencionar seu nome, muitos conhecerão. Eu tive uma conversa com ele a respeito de saúde, de cura, porque ele é alguém que ora pelos enfermos. Eu disse para ele que é surpreendente que hoje nós temos tanta ênfase nas dietas e nos exercícios e chamamos isso saúde divina. Eu creio que devemos comer bem, devemos
estar em forma, eu creio nisso. Mas um dia o Senhor disse para mim, quando você vai à academia e malha, você fica em forma. Mas a saúde vem do Senhor. Existem pessoas que exercitam todas as semanas e acabam morrendo de uma enfermidade. Saúde vem do Senhor. Veja, Deus dedica um capítulo inteiro da criação, capítulo 1 de Gênesis, o capítulo inteiro para a criação. Na Via Láctea nós somos um pontinho e a Terra está na Via Láctea. E nesse inteiro universo, Deus devota somente um capítulo para a criação. Mas Deus dedica 10 capítulos para a redenção. Depois que a terra caiu, o homem caiu, Deus tinha que redimir o homem do seu estado caído. Redenção está no coração de Deus. A criação, segundo a Bíblia, está enferma, a criação está caída. Vivemos em uma terra caída, você já percebeu? E Deus gastou 10 capítulos falando do tabernáculo, a respeito de como poderia o homem se aproximar de Deus através do sacrifício do sangue. Deus devotou 10 capítulos. Pense nisso. E tem gente que diz que pode voltar sozinho para o Éden, agindo e falando como se a queda não tivesse acontecido. Dizem, coma comida orgânica e você vai estar bem. A comida orgânica também caiu. É caída. Amém? Coma comida orgânica que você puder, mas entenda que somente aqueles que têm dinheiro podem comer comida orgânica. Correto? E as pessoas pobres? Não, Deus é um Deus justo. Deus disponibiliza saúde para todos os homens. E Jesus diz, anime shalem para a sua saúde. Posso ter um amém? Agora, onde devemos depositar nossa fé? Devemos olhar para a comunhão? Devemos agradecer a Deus pelo alimento, para que tudo que não esteja naquele alimento, os nutrientes, Deus coloque lá. E o que não devia estar, Deus remova. Se tem veneno, que Deus remova. Não tenha somente o hábito de orar pela refeição. Devemos dar graças. Comer o que não merecemos, porque alguém disse anime shalem. Ele pagou por isso, amém? Assim a forma de crescer na graça e a forma de crescer no favor e no shalom e saúde e paz está em 2 Pedro 1, que diz, graça e paz sejam multiplicadas. Quantos querem multiplicação? Mesmo a paz seja multiplicada, graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. A única forma de aumentar shalom, a graça nas nossas vidas, não é fazendo mais, mas ver mais. Ver mais de Jesus, saber mais de Jesus. E a Bíblia diz que no conhecimento de Jesus, nosso Deus e Senhor, graça e paz são multiplicadas. Posso ter um amém? Agora, a Bíblia nos chama de pedras vivas. Olhe para 1 Pedro 2. E chegando-vos para ele, pedra viva. Em primeiro lugar, Jesus é a pedra viva. Reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Em Israel, na época de Jesus, eles diziam que a pedra que você via do lado de fora, a pedra na pedreira, não era pedra viva. Era só uma pedra. Quando se tornava pedra viva? Quando você a tirava, a moldava, a lapidava, a cortava e você colocava em um prédio para fazer parte dele, e quando estava sobre uma outra pedra, era então uma pedra viva. Assim é construído o templo de Deus, pedras vivas. Assim, voltando para Jesus, ele é a pedra viva, reprovada pelos homens. Isso é triste, mas é verdadeiro. A Bíblia diz que aqueles que não têm olhos para ver Jesus o rejeitam, mas ele é eleito por Deus e precioso. Na verdade, a Bíblia diz que no momento em que Israel rejeitou, na rejeição final, no capítulo seguinte, Jesus foi transfigurado, sua face brilhou como o sol. É como se os céus dissessem, se a terra o rejeita, o céu o glorifica. Amém? Para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, porque nós, como igreja, somos pequenas pedras tiradas dele. A mesma vida que estava nele foi impartida a nós. Se você crê em Jesus Cristo, você é pedra viva, edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Eu me lembro quando estava em Israel, uma das coisas que eu queria fazer, e não estava longe do meu hotel, existia uma pedreira, e eu escutei que naquela pedreira ainda podia-se ver as marcas dos construtores que retiraram dali as pedras, usualmente em formato retangular, de diferentes tamanhos, que foram tirados daquela pedreira para construir o templo em Jerusalém.
Eu fiquei animado de ir ver aquela pedreira e eu fui para a pedreira um dia, tirei um tempo para ir lá e eu não podia ver muito porque parece uma pequena montanha perto do Monte Moriá. Estava num cantinho onde a estrada passava e quase não dava para ver. Você tem dificuldade de ver a entrada, ela é muito pequena, mas quando você entra é como se fosse tão grande como esse auditório. Quando você entra, na parede, você ainda vê as marcas das talhadeiras, algumas em forma retangular, de onde as pedras foram tiradas, extraídas, e a Bíblia diz que quando Salomão construiu sua casa, ou melhor, o templo de Salomão, não existiam sons de martelos ou talhadeiras, nem um som de esforço humano na construção da casa de Deus. Tudo foi preparado antes e foi trazido para o lugar onde o templo foi construído. Você me entende? Deus está dizendo que quando você é formado nessa pessoa maravilhosa, com caráter de Cristo, quando você se torna como Ele, Deus diz que não é por esforço humano. Nenhum som de martelos ou talhadeiras foi escutado quando as pedras foram preparadas, porque foi feito fora da área do templo. Alguns pastores e eu caminhamos e vimos as paredes e vimos todas as partes, as formas de onde as pedras estavam anteriormente. Obviamente, as pedras já tinham sido tiradas. Em outros lugares eu vi que eles talharam a pedra na sua forma, mas deixaram lá. Ainda estão presas na pedreira, mas já estão na sua forma, mas foram deixadas lá. Assim, quando li a Bíblia, veja, se nós examinarmos o versículo 9, diz assim: sois gerações eleitas, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Veja, se ninguém se interessasse em ir àquela pedreira para tirar as pedras ficariam nas trevas. Essa é a nossa vida, a minha e a sua. Deus nos chamou das trevas. Estávamos crus, estávamos selvagens, estávamos carnais, estávamos materiais. Não nos importávamos com Deus, pensávamos que éramos animais, e animais eram a si mesmo. Vivíamos pelos nossos sentimentos e fazíamos o que queríamos fazer. Não sabíamos que éramos chamados, que o homem foi criado à imagem de Deus. Estávamos em trevas. Se Jesus não fosse a pedreira, nunca teríamos saído. E Ele desceu e nos encontrou nas nossas trevas. Amém? E Ele nos salvou. E Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. A luz, a princípio, pode causar dor, porque estamos tão acostumados às trevas. Acredite, a vida na luz é melhor do que a vida nas trevas. Amém? Existem criaturas que vivem nas trevas. Elas podem atacar e ferir você nas trevas, mas não sobrevivem na luz, porque você vai vê-las. Amém? Mas existem algumas pedras que eu notei que foram moldadas, mas por alguma razão o construtor disse não. E elas foram deixadas lá, quase cortadas. Eu vou mostrar rapidamente o vídeo da época quando estivemos lá. Veja o vídeo. Olha aqui, você pode ver? Em alguns lugares você tem que se abaixar para ver. Eles tiraram pedras de alguma parte, mas algumas foram deixadas. Você pode ver a marca da talhadeira? É daí que as pedras foram tiradas. O teto ficou reto. Você pode ver os formatos? Aqui vemos outro lugar de onde pedras foram tiradas. Eles talharam e tiraram as pedras. E outras foram deixadas quase totalmente cortadas. Eles cortaram, mas deixaram lá. Por alguma razão eles não gostaram e deixaram lá. Este foi um Judas Iscariotes. Ele foi um seguidor, mas nunca foi salvo. Ele nunca saiu das trevas. Existem os que professam a fé, mas não são possuidores da mesma. Quando você lê a Bíblia, você entende isso. Os que professam dizem que são crentes. E quando eles fazem coisas erradas, as pessoas dizem, ele era crente. O povo pensava que eram possuidores da vida eterna. Não, eles professavam ter a vida eterna, mas não eram possuidores da vida eterna. Muitos deles o Senhor os alcançou com seu amor, mas eles recusaram e seguiram seu caminho. Eles foram talhados, mas foram deixados nas trevas. Mas de resto você vê espaços vazios, e esses espaços vazios somos nós, que fomos tirados de lá. Daí veio o nome David Livingstone. Livingstone, em português, é pedras vivas.
Amém. Vire-se para o seu vizinho e diga: você não é mais Rolling Stone, agora você é living. Você não é uma pedra morta, você é uma pedra viva. Vou compartilhar como o Senhor nos lapida. Não é somente tirar a pedra, tem que ter um propósito, e Deus tem um propósito para você. A sua vida não se resume a somente gastar toda a sua energia para terminar o PSLE. Essa é a prova do vestibular de Singapura. Isso traz muito estresse para os pais. Não é para terminar a universidade e ganhar muito dinheiro, usar sua juventude, usar sua energia para ganhar dinheiro. E quando você conquista isso, muitos anos se passaram, você agora está velho e você tenta ter de volta a saúde que perdeu tentando ganhar dinheiro, e você usa seu dinheiro para ter saúde. A Bíblia diz: não te fadigues para enriqueceres. Por outro lado, a Bíblia diz: se alguém não quer trabalhar, que também não coma, porque é pior do que o infiel. É isso que diz a Bíblia. Portanto, temos que trabalhar, amém? Mas trabalhar é uma expressão, amém? Muitas das vezes, quando trabalhamos naquilo que gostamos, o dinheiro vai vir, amém? Assim descobrimos que Deus nos tira e Deus nos molda. Deus corta as partes que não são necessárias na nossa vida. Deus não faz isso nos dando doenças, lembre-se disso. Mas, de qualquer forma, o processo é dolorido. Deus muitas vezes traz pessoas para nos dizerem coisas. Deus disse para o povo de Israel que estava os tirando para uma terra, a terra de Israel, onde eles poderiam tirar cobre das montanhas. Vocês não tinham isso no Egito, mas vocês terão isso na terra que eu vou levar vocês, Deus disse. O cobre posteriormente seria derretido em moldes de barro. Nas planícies do Jordão se tornariam as colunas do templo de Deus, chamados Jaquim e Boaz, as colunas da entrada do templo de Salomão. E Deus disse no livro de Apocalipse que o vencedor, aquele que vencer, será coluna no templo de meu Deus. Alguns se tornarão colunas de cobre. Alguns serão somente pedras, todos nós somos pedras vivas, mas alguns Deus vai fazer colunas. E alguns de vocês Deus fará colunas. Não somente uma pedra, mas uma coluna, uma coluna. A Bíblia diz em Gálatas que Paulo disse que Pedro, Tiago e João, Paulo mesmo diz que eles eram colunas na igreja. Vocês me escutam? Muitas vezes o processo é dolorido porque Deus nos coloca em moldes apertados. Nos sentimos presos, mas Deus está nos moldando para aumentar seu valor. O surpreendente é que o valor das coisas cresce quando cultivamos, como por exemplo, se você tem uma barra de ferro, hoje custa o quê? Talvez 500 ou $1.000, uma barra de ferro. Certo? Você a refina, você a derrete, você a cultiva, se torna uma ferradura e agora ela é ainda mais cara. Você a cultiva ainda mais, derrete ainda mais e faz pequeninas molas para um relógio Rolex, agora custa milhares de dólares. O mesmo ferro, um bruto, não cultivado, o valor é muito menor. Quando ele é cultivado, o valor aumenta. Deus quer cultivar você, Ele quer cortar as áreas não necessárias na sua vida. Até o ouro tem impurezas e quando eles derretem o ouro, você vê que a impureza sobe à medida que ele é aquecido. E quando o ourives aquece o ouro, ele tira a impureza. Sob o calor, a impureza aparece. Você já notou como as palavras mudam na sua boca quando você está sob pressão? Quando você está sob pressão, suas palavras são aleluia, glória ao nome de Jesus, Deus é tão bom. Você já percebeu que a impureza aparece? Amém? Amém? E é bom que ela apareça. E quando isso acontecer, não fique com raiva. Lembre-se que quando a coluna de bronze era feita, ela era moldada em moldes de barro. Barro representa pessoas. Deus usa pessoas para cortar as arestas, especialmente quando você é casado. E você diz: Deus, eu pedi por uma mulher que me ajudasse. E Deus diz: eu respondi a sua oração, rapaz. Eu respondi a sua oração. E os rabinos dizem que a palavra azer
Azer quer dizer ajudadora idônea. Essa palavra, literalmente em hebraico, quer dizer ajudadora contra, não ajudadora a favor. Escute com cuidado. Sua esposa é uma ajudadora, mas ela ajuda porque é o oposto de você. Você é o macho, ela é fêmea. É por isso que você é ajudado. Amém. Você pensa de forma lógica, ela pensa com o coração. Ela sabe de coisas intuitivamente, antes de você conhecer na sua mente. É por isso que ela ajuda. Algumas vezes, ela tem uma opinião oposta, porque você precisa ouvir isso. É uma ajuda contra, mas de qualquer forma é uma ajuda. Pregue, Pastor Prince, isso é bom, amém, glória a Deus. Ok, rapidamente, eu vou mostrar para você agora que eu mencionei alguns momentos que Deus quer fazer de você uma coluna. Não somente uma pedra, mas uma coluna. Em Apocalipse diz, aquele que vencer, farei uma coluna no templo do meu Deus. Deus quer fazer de você uma pessoa que não somente é uma pedra, porque até mesmo nas mansões existe um banheiro. E você diz, Pastor Prince, eu não quero fazer nada, eu não quero servir ao Senhor, mas você vai ser usado. Porque todo prédio, toda casa precisa de um banheiro, precisa... Amém? A Bíblia diz que Deus quer fazer de você um vaso de honra. Um vaso de honra. Amém? Até mesmo uma coluna. Ser coluna não é para todos. Correto? Mas Deus quer fazer de você uma coluna. Você quer isso? Vamos ver o processo através do qual Ele nos ama, como Ele nos cultiva, como Ele nos desenvolve, como Ele nos molda, até que sejamos como ouro provado no fogo, onde toda impureza é removida. A mulher disse de Jesus no livro de Cantares, sua cabeça é como ouro refinado. Na descrição dela, ele tem ouro na cabeça, ouro nas mãos e ouro nos pés. Tudo sobre Jesus é envolvido em ouro. Ele toca o leproso e leproso não é mais leproso. Ele toca o sacerdócio de Arão, que era temporal, e ele se torna eterno. Jesus toca o pouco, 5 pães e 2 peixes, e se tornam muito. Quero falar um pouco sobre Pedro. Pedro era uma pedra. Quando Jesus encontrou Pedro, na verdade foi André, o irmão de Pedro, que o trouxe a Jesus. E André, juntamente com João, eles eram discípulos de João Batista. Certa vez, quando João estava pregando, Jesus apareceu. Em João capítulo 1 está escrito, e eu penso que nenhum sermão é como esse sermão que saiu dos lábios de João. Eu acredito que não foi um sermão, foi uma exclamação. Ele olhou para a glória moral de Jesus, olhou para a beleza e a excelência de Jesus. Em João capítulo 1, João Batista disse, nenhuma pregação foi mais eloquente do que esse pequeno sermão. Ele olhou para Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus. E 2 discípulos de João ouviram o que ele disse. Note que quando você fala de Jesus, os corações são tocados. E a Bíblia diz que ambos deixaram João Batista. E André e João seguiram a Jesus e descobriram onde ele morava. E pediram para ficar com ele. Jesus disse, venham e vejam. E a Bíblia diz que mais tarde André foi encontrar seu irmão Simão Pedro. Seu nome era Simão. Foi Jesus que deu o nome a ele de Pedro. Quando Jesus se encontrou com Pedro, foi isso que aconteceu. André encontrou seu irmão e disse, encontramos o Messias, que é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, pedra. Foi aqui que aconteceu a sua conversão. Amém? Uma pedra. Cefas, no aramaico, quer dizer pedra. No grego, é Petros, que quer dizer pedra. Simão agora seria chamado Pedro. Uma pedra ou uma rocha. Rocha ou pedra. Pequena rocha, pedra. É Cefas. Em outras palavras, ele disse, oi pedra, que agora em diante você é pedra. Simão significa escutar. Simeão, Shimon, de escutar, da palavra escutar. Mas Jesus disse, de agora em diante você será pedra. Você será rocha. Amém?
Vamos ver como Jesus o amou e o cultivou. Uma coisa é ser convertido. Eu creio que Pedro se converteu aqui, mesmo não tendo o Espírito Santo, e como teve depois que Jesus ressuscitou dos mortos, mas ele se converteu aqui. Correto? E é possível ser convertido e não ser consagrado. Em outras palavras, você só foi salvo. Você vai à igreja no domingo, mas você não sente emoção e não tem propósito por estar na casa de Deus. E nem funciona. Foi assim com Pedro. Ele era um pescador, ele disse, eu creio que ele é o Messias e vou voltar a pescar. A Bíblia diz que Jesus ainda tinha que o cultivar. Jesus o trouxe das trevas para a revelação de quem ele era, o Messias, e agora Jesus tinha mais trabalho para fazer com ele. Assim, um dia ele estava no mar da Galileia, estava lavando suas redes, e a Bíblia diz que a multidão pressionava Jesus. Eles o apertavam para ouvir a palavra de Deus. E naquele momento eles não queriam cura, eles queriam ouvir a palavra de Deus. Eu acredito que onde a palavra de Deus é pregada, as pessoas pressionam. Outro dia eu estava com minha esposa num certo... Não é exatamente um restaurante, é um quiosque que vende excelente comida. Eu disse para minha esposa, honestamente, se alguém quer começar um restaurante, tem que fazer uma comida realmente deliciosa. E nem vão precisar de propaganda, as pessoas vão fazer a propaganda. Amém? Pastores e líderes, devemos servir boa comida. E boa comida não são ideias dos homens, boa comida é a palavra de Deus. Amém? Jesus é boa comida, o pão da vida, ele disse. O que você faz com pão? Você não guarda no armário, você come. Somente come. Coma. 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 É assim que você se nutre. Pão do lado de fora não te ajuda. Pão tem que entrar para dentro de você. Amém? Jesus disse, eu sou o pão da vida, então comam dele. Amém? É muito interessante como se faz o pão. Você tem que amassar, bater, quebrar, bater de novo, antes de levar ao fogo. É uma figura do sofrimento de Jesus na cruz, antes de se tornar o pão da vida para o mundo. Amém? Porque nenhum homem pode comer cru. Ele é 3 vezes santo. Ele teve que ser quebrado, levando nossos pecados para nos aproximarmos dele. Voltemos à história. Eles pressionavam Jesus. Jesus olhou e viu o mar da Galileia. Muitos de vocês já estiveram lá. Se você nunca esteve em Israel, você deve ir a Israel. Essas coisas vão receber vida. Amém? Quando você vai lá. Eles pressionavam Jesus. Jesus olhou e viu o mar. E tinham 2 barcos, a Bíblia diz. Ele podia ter entrado em qualquer um dos 2, mas a Bíblia diz que Jesus entrou no barco que pertencia a Simão. Tudo tem um propósito. Quando Jesus vem a você pedindo um favor, ele não está pedindo um favor porque ele precisa. É você que precisa. Ele está lhe preparando. Não pense que se o Senhor pede para que você dê qualquer coisa, seu tempo, seu dinheiro, suas palavras de sabedoria para alguém, seja o que for, que você vai perder alguma coisa. Não, ele está preparando você para abençoá-lo. Ele pode fazer coisas sem você. Nós não podemos fazer nada sem ele. Assim é um privilégio e uma honra ser usado pelo Senhor. Amém? Assim aqui, a Bíblia diz que Jesus entrou no barco, Jesus disse para Simão, vá para onde as águas estão, mais profundas. Eles já haviam pescado a noite inteira sem pegar nada. E Jesus disse, vamos para o profundo, Simão, vamos. E lancem as redes, plural, para a pesca. E Pedro olhou e disse, mestre, trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Ele precisava de uma revelação maior de Jesus. E ele cria em Jesus porque ele disse, contudo, sob a tua palavra, lançarei a rede, singular. Veja, ele obedeceu, sim obedeceu, mas não totalmente. Jesus disse, lancem as redes, plural, muitas redes. Ele disse, ok, nós vamos lançar a rede. E a Bíblia diz que pegaram tantos peixes que não coube no barco, eles tiveram que buscar ajuda de seus companheiros, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. João, discípulo amado, eles pediram ajuda. É assim que as bênçãos serão quando você souber que Jesus ama você. E ele não vai dizer, siga-me, sem cuidar das suas necessidades. A Bíblia diz que a rede começou a rasgar. Você sabe por que a rede começou a rasgar? Porque era somente uma rede.
O suprimento era maior do que a capacidade da rede. Deus sempre pensa maior do que você. Você pensa num trabalho, Deus pensa numa posição. Você pensa numa família, casar com essa mulher, Deus pensa em gerações. Deus é capaz de dar muito mais além daquilo que pensamos. E a Bíblia diz que quando os seus amigos vieram ajudar, a rede estava tão cheia de peixes que o barco começou a afundar. E a Bíblia diz que quando Pedro viu isso, ele caiu aos pés de Jesus e a Bíblia diz que ele disse: aparte-se de mim, porque sou um pecador. Eu não sei por que Hollywood quer mudar a palavra de Deus. Mas ele disse: aparte-se de mim. Alguma coisa aconteceu com ele, igreja. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Veja, ele não se arrependeu primeiro e depois Jesus deu aquela pescaria. Jesus abençoou o primeiro. E foi isso que o levou ao arrependimento. No Antigo Testamento, sob a lei, você tinha que mudar antes de Deus abençoar você. Mas na graça, Deus abençoou você primeiro. E depois você muda. A bondade de Deus o levará ao arrependimento. Veja, pregamos o arrependimento, mas pregamos sob a nova aliança. Amém. Ele ainda não conhecia o Senhor bem. Repentinamente ele viu quem estava no barco. Não era um homem comum. Era o Filho de Deus. André o apresentou como Messias, mas agora ele vê o Senhor como Filho de Deus. Oh meu Deus, eu estou na presença de Deus em carne. E por isso ele prostrou-se aos seus pés e disse: afaste de mim, eu sou um homem pecador. Ele entendeu a sua santidade. É engraçado que ele segura as pernas de Jesus e depois diz: afaste de mim porque sou um pecador. É uma contradição, não é? É como se ele dissesse: eu não posso estar na sua presença porque sou sujo, sou pecador, mas não posso soltar você. Eu posso imaginar que Jesus com um sorriso disse: não tenha medo, de agora em diante você pescará homens. Hollywood diz: vamos mudar o mundo. Mas eu prefiro essa frase: não tenha medo, agora você será pescador de homens. Amém? Bem, então, a Bíblia diz que quando chegaram na margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eu acredito que eles fizeram uma reunião e decidiram que venderiam todos esses peixes e com esse dinheiro começariam seu ministério em tempo integral como discípulos de Jesus. Quando ele chegou na sua casa, ele era casado, Pedro tinha uma sogra. Se ele tinha uma sogra, isso quer dizer que ele tinha uma esposa. Essa revelação é profunda. E ele chegou em casa e ele disse: querida, entrei no ministério. Que ministério? Isso quer dizer que você vai deixar de ser pescador? Não, não é isso. Agora eu vou trabalhar com Jesus. Com quem? Com Jesus. E como é que nós vamos comer, rapaz? Ele vai suprir. Ele vai suprir? Sim. E você sabia que ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. E ele fez eu pescar muitos peixes. Talvez os peixes tinham uma reunião lá naquele dia. Muitos tentam racionalizar as bênçãos de Deus. O que eu estou falando é o que deve ter acontecido depois disso. Você deve pensar que ele tinha uma família, uma esposa, tinha uma sogra, correto? E obviamente a esposa faz perguntas. Você tem certeza que era Deus? Você tem certeza que era o Messias? Você tem certeza disso, daquilo? Abandonar sua carreira, que você trabalhou tanto, a carreira que vem desde os seus ancestrais? Eu tenho certeza que essas perguntas foram feitas. Porque após a pescaria maravilhosa, alguns dias depois, a Bíblia diz, depois da sinagoga, Jesus foi na casa de Pedro. E a sogra de Pedro estava enferma. E um dos evangelhos diz que ele ficou de pé e repreendeu a febre. Quando você repreende uma febre, porque tem uma fonte espiritual. É um inimigo. Quem está por trás da febre é o inimigo. Repreenda a febre. Se você pensa que Deus dá saúde e também Deus dá febre, se Deus dá febre, por que repreender o que vem de Deus? Temos que pregar com exatidão. Jesus repreendeu a febre e a tomou pela mão. E a sogra de Pedro se levantou. Amém? E ela fez algo lindo. Essa mulher. A Bíblia diz que ela começou a ministrar para todos eles. Ela, a partir daí, começou a usar a sua saúde e a sua força para servir ao Senhor.
Por que Jesus fez isso? Eu disse que ele é uma pessoa prática. Isso aconteceu alguns dias depois da maravilhosa pescaria. Ele fez isso porque naqueles dias algo deve ter acontecido naquela família. A sogra deve ter perguntado: você acha que esse homem é sério? Ele se veste de um jeito estranho, ele fala estranho. E Jesus curou a mãe da esposa de Pedro. E depois disso, a esposa de Pedro deve ter dito: Pedro, tudo bem. Esse homem vai cuidar de você. Não somente pelo seu poder, mas por sua forma de agir. Eu posso ver amor nos seus olhos. Uma das minhas meditações, recentemente, foi em Cantares, que diz: seus olhos são como pombas juntos aos regatos de água, lavados em leite, encrustados com joias. Jesus disse: lancem as redes, plural, muitas redes. Ele disse: ok, nós vamos lançar a rede. E a Bíblia diz que pegaram tantos peixes que não coube no barco, eles tiveram que buscar ajuda de seus companheiros, Tiago e João, os filhos de Zebedeu. João, discípulo amado, eles pediram ajuda. É assim que as bênçãos serão quando você souber que Jesus ama você. E ele não vai dizer: siga-me, sem cuidar das suas necessidades. A Bíblia diz que a rede começou a rasgar. Você sabe por que a rede começou a rasgar? Porque era somente uma rede. O suprimento era maior do que a capacidade da rede. Deus sempre pensa maior do que você. Você pensa num trabalho, Deus pensa numa posição. Você pensa numa família, casar com essa mulher, Deus pensa em gerações. Deus é capaz de dar muito mais além daquilo que pensamos. E a Bíblia diz que quando os seus amigos vieram ajudar, a rede estava tão cheia de peixes que o barco começou a afundar. E a Bíblia diz que quando Pedro viu isso, ele caiu aos pés de Jesus, e a Bíblia diz que ele disse: aparte-se de mim, porque sou um pecador. Eu não sei por que Hollywood quer mudar a palavra de Deus. Mas ele disse: aparte-se de mim. Alguma coisa aconteceu com ele, igreja. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Veja, ele não se arrependeu primeiro e depois Jesus deu aquela pescaria. Jesus abençoou o primeiro. E foi isso que o levou ao arrependimento. No Antigo Testamento, sob a lei, você tinha que mudar antes de Deus abençoar você. Mas na graça, Deus abençoou você primeiro. E depois você muda. A bondade de Deus o levará ao arrependimento. Veja, pregamos o arrependimento, mas pregamos sob a nova aliança. Amém. Ele ainda não conhecia o Senhor bem. Repentinamente ele viu quem estava no barco. Não era um homem comum. Era o Filho de Deus. André o apresentou como Messias, mas agora ele vê o Senhor como Filho de Deus. Oh meu Deus, eu estou na presença de Deus em carne. E por isso ele prostrou-se aos seus pés e disse: afaste de mim, eu sou um homem pecador. Ele entendeu a sua santidade. É engraçado que ele segura as pernas de Jesus e depois diz: afaste de mim porque sou um pecador. É uma contradição, não é? É como se ele dissesse: eu não posso estar na sua presença porque sou sujo, sou pecador, mas não posso soltar você. Eu posso imaginar que Jesus com um sorriso disse: não tenha medo, de agora em diante você pescará homens. Hollywood diz: vamos mudar o mundo. Mas eu prefiro essa frase: não tenha medo, agora você será pescador de homens. Amém? Bem, então, a Bíblia diz que quando chegaram na margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eu acredito que eles fizeram uma reunião e decidiram que venderiam todos esses peixes e com esse dinheiro começariam seu ministério em tempo integral como discípulos de Jesus. Quando ele chegou na sua casa, ele era casado, Pedro tinha uma sogra. Se ele tinha uma sogra, isso quer dizer que ele tinha uma esposa. Essa revelação é profunda. E ele chegou em casa e ele disse: querida, entrei no ministério. Que ministério? Isso quer dizer que você vai deixar de ser pescador? Não, não é isso. Agora eu vou trabalhar com Jesus. Com quem? Com Jesus. E como é que nós vamos comer, rapaz? Ele vai suprir.
Ele vai suprir? Sim. E você sabia que ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. E ele fez eu pescar muitos peixes. Talvez os peixes tinham uma reunião lá naquele dia. Muitos tentam racionalizar as bênçãos de Deus. O que eu estou falando é o que deve ter acontecido depois disso. Você deve pensar que ele tinha uma família, uma esposa, tinha uma sogra, correto? E obviamente a esposa faz perguntas. Você tem certeza que era Deus? Você tem certeza que era o Messias? Você tem certeza disso, daquilo? Abandonar sua carreira, que você trabalhou tanto, a carreira que vem desde os seus ancestrais? Eu tenho certeza que essas perguntas foram feitas. Porque após a pescaria maravilhosa, alguns dias depois a Bíblia diz, depois da sinagoga, Jesus foi na casa de Pedro. E a sogra de Pedro estava enferma. E um dos evangelhos diz que ele ficou de pé e repreendeu a febre. Quando você repreende uma febre, porque tem uma fonte espiritual. É um inimigo. Quem está por trás da febre é o inimigo. Repreenda a febre. Se você pensa que Deus dá saúde e também Deus dá febre, se Deus dá febre, por que repreender o que vem de Deus? Temos que pregar com exatidão. Jesus repreendeu a febre e a tomou pela mão. E a sogra de Pedro se levantou. Amém? E ela fez algo lindo. Essa mulher. A Bíblia diz que ela começou a ministrar para todos eles. Ela, a partir daí, começou a usar a sua saúde e a sua força para servir ao Senhor. Por que Jesus fez isso? Eu disse que ele é uma pessoa prática. Isso aconteceu alguns dias depois da maravilhosa pescaria. Ele fez isso porque naqueles dias algo deve ter acontecido naquela família. A sogra deve ter perguntado, você acha que esse homem é sério? Ele se veste de um jeito estranho e fala estranho. E Jesus curou a mãe da esposa de Pedro. E depois disso, a esposa de Pedro deve ter dito, Pedro, tudo bem. Esse homem vai cuidar de você. Não somente pelo seu poder, mas por sua forma de agir. Eu posso ver amor nos seus olhos. Uma das minhas meditações, recentemente, foi em Cantares, que diz, seus olhos são como pombas juntos aos regatos de água, lavados em leite, encrustados com joias. Os olhos de Jesus manifestam ternura. Onde as pessoas veem uma multidão, Jesus vê ovelhas sem um pastor. E eles estavam espalhados por todas aquelas montanhas e alguns estavam cansados, outros estavam desmaiando. Outros diriam, vão para casa. Outros diriam, vocês não são fortes, não são disciplinados, não estão em forma. Donos de restaurante diriam, temos muita carne. Alfaiates diriam, muita lã. Mas seus olhos, olhos como os de pombas, cheios de ternura e compaixão. Quando ele olhou para eles, os viu como ovelhas sem pastor. Você sabe que o mundo é um lugar de famintos. O mundo está com fome. Veja o nosso povo cansado. Estão sempre procurando por algo novo. Primeiro foi Twitter, depois o Instagram, depois o WhatsApp. Eles estão famintos. Famintos de realizações. Eles querem ver muitas curtidas. Ver quem está seguindo, quem não está. Pastor, o senhor diz isso porque o senhor não sabe como são essas coisas. Bem, o meu Facebook tem mais de 2 milhões de pessoas agora que curtem. Mas eu não coloco muita atenção nisso. É por causa dele. Eu estou dizendo que as pessoas têm fome. Tudo bem que você tem a sua página porque você faz amigos. Eu disse para Jéssica, para minha esposa, que é uma ferramenta. Não podemos permitir que qualquer pessoa entre no nosso espaço, na nossa casa, só para ganhar curtidas. Pais, tenham cuidado. Mas isso é outro assunto. Quando você olha para Jesus da forma como ele ministra, seus olhos são ternos. Amém? A Bíblia diz que quando o leproso veio a ele não sabia que Jesus usaria o seu poder para o abençoar. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele com compaixão. Ele nem pediu para ser tocado, mas Jesus o tocou. Eu amo isso. E você? Assim Jesus tocou
a sogra de Pedro e a levantou da sua cama e ministrou para ela. A esposa dele ficou feliz. Quando a mamãe está feliz, toda a casa está feliz. Em função do tempo, nós vamos continuar. Nós precisamos concluir isso agora. Eu quero mostrar como ele nos ama. Como ele nos ama. A Bíblia diz, no outro exemplo, que o seu coração e a sua mão são vistos. Por exemplo, quando ele viu as multidões, isso foi antes da multiplicação dos pães, e eu acredito que isso aconteceu no Monte Arbel, naquela região, e um evangelho diz que pertencia a Betsaida. Um dia eu estava lendo isso e alguém disse que era na área de Betsaida, mas não era Betsaida, pertencia a Betsaida. Em outras palavras, durante o tempo de Jesus, Betsaida era mais distante, era uma área onde cultivavam cevada, e essa área pertencia a Betsaida, no Monte Arbel. Muitos viram esse monte quando foram a Galileia. Assim Jesus viu as multidões. Quem viu foi Jesus e não os discípulos. Jesus disse, onde podemos encontrar comida para alimentar todos esses? Ele estava testando os discípulos. E os discípulos disseram, Senhor, mande-os de volta para Tibérias, para que encontrem comida. Eles não tinham o coração que Jesus tinha. Jesus disse, dai-lhes voz de comer. Você sabe, 5 pães e 2 peixinhos alimentaram uma multidão de 5.000 homens. Com mulheres e crianças, mais de 10.000. E 12 cestos cheios sobejaram. A Bíblia diz que as pessoas queriam fazê-lo rei. E Jesus os deixou. Interessante que ele não veio se promover, ele veio salvar os homens. Ele não queria ser adulado, baseado na carne, mas ele queria que eles o adorassem, e o adorassem porque viu nele o que ele é. Mas eles queriam fazê-lo rei como Davi, para expulsar os romanos e assim controlar e reinar sobre aquela terra. Não está registrado como ele fez isso, mas Jesus os despediu. Eles mandou embora. Primeiro mandou seus discípulos descerem do Monte Arbel. Eles o enviou para o outro lado do lago e disse, nós vamos nos encontrar do outro lado, correto? Eu acho que isso aconteceu porque senão o povo não ia embora. Jesus enviou seus discípulos primeiro. Cuidou dos discípulos, cuidou da multidão. Ainda era dia. Ele foi para a montanha depois disso, para o Monte Arbel. Ele subiu, os discípulos deixaram, foram para o outro lado e ele mandou a multidão embora. Isso é incrível. Ele foi orar. Ele está num lugar alto. É um quadro de onde Jesus está agora. Pedro não é só Pedro. Pedro representa eu e você. Pedras vivas. Tudo que aconteceu com ele, como Jesus cuidou dele, ele vai cuidar de você também. Vai desafiar você, vai cultivar você, até que você se torne uma coluna. Posso ter um amém? E a história de Jesus subindo o monte é como hoje. Jesus está à destra do Pai na montanha. E a Bíblia diz que quando a noite vem, na 4ª vigília, que é a hora mais escura antes que chegue o amanhecer, é a 4ª vigília. 4ª vigília é 3 da manhã. Ia, portanto, de 3 da manhã até 6 da manhã, a hora mais escura. A Bíblia diz que da montanha Jesus olhou para baixo, ele estava orando, não esqueça, ele olhou e viu seus discípulos e eles estavam remando. 9 horas tinham se passado. E eles ainda estavam remando. E a Bíblia nos dá a distância que eles remaram. Haviam percorrido só 5 quilômetros. O destino era Cafarnaum, que estava a 16 quilômetros de onde eles estavam. Depois de 9 horas, eles ainda estavam longe. Só haviam percorrido 5 quilômetros porque os ventos eram muito fortes e estavam soprando contra eles. Progredir é difícil sem Jesus. 3 passos para frente, 2 passos para trás, todo o tempo. É lento quando você não tem Jesus no seu barco. O barco é uma figura da igreja. Amém? E Jesus na montanha onde ele está agora, ele ainda tem os mesmos olhos, o mesmo coração, a mesma mão de poder. Ele se importa. Na hora mais escura, ele olhou para baixo e os viu. Seus olhos como os olhos de pombas. Viram os discípulos remando contra o vento, a Bíblia diz. Depois de 9 horas, só remaram 5 quilômetros. E a Bíblia diz que os ventos eram fortes e contrários. E Jesus veio caminhando sobre a água. Que lindo isso! O vento soprando, seus cabelos tremulando no vento, sua roupa. E na hora mais escura,
E o Mar da Galileia é o lago mais baixo em todo o mundo. 182 metros abaixo do nível do mar. E muitas vezes forma um túnel. Havia mares onde o Monte Arbel está. Porque é uma depressão, os ventos sopram como se fosse um funil. E vem rapidamente, dizem os pescadores profissionais. Os meus pastores e eu fomos pegos uma vez. Não podíamos continuar. Os pescadores disseram para nós que normalmente não se viaja de noite. Vocês são loucos. E eu disse para os pastores, vamos à noite. E eu gosto de fazer coisas assim, mas naquela noite não podíamos continuar porque os ventos eram tão fortes. Imagine, ventos fortes. Foi isso que eles enfrentaram. O vento chegou e Jesus veio. O Senhor está acima das tempestades. A Bíblia diz que o Senhor se assentou sobre o dilúvio. Amém? E a Bíblia diz que os discípulos olharam. Não se esqueça que estava muito escuro. E eles disseram, uau, o que é isso? É um fantasma. Depende da época que você vive. Se fosse uma garota no barco, diria, é um vampiro, ele deve ser muito bonito. Mas, se for um adolescente, ele vai dizer, é o incrível Hulk, o Homem de Ferro. Não, amigos, é Deus, o homem. E Jesus respondeu, eu sou. É o nome de Deus. Não tenham medo, eu sou. Eu amo isso. Quando Moisés perguntou, qual o seu nome? Ó Deus, o Senhor está me enviando para o povo de Israel. Eu preciso dizer para eles qual o seu nome. Eu sou o que sou. Agora eu sou encarnado. Ele disse, eu sou. Imediatamente, Pedro me lembra como somos. Impulsivos, nervosos. Usamos a boca antes de usar o cérebro. Alguns de vocês dizem assim, eu conheço alguém que é assim. Não, é você. E eu. Amém? E ele diz, Senhor, se és tu, deixa eu ir. Jesus diz, tudo bem, vem. Ok, ele veio. E a Bíblia diz que Pedro olhou para Jesus e começou a fazer o que Jesus estava fazendo, caminhando sobre as águas. Enquanto seus olhos estiverem em Jesus, você pode fazer coisas surpreendentes. Até aí, seus olhos estavam postos em Jesus. Você sabe o que aconteceu depois? Quando ele viu que estava caminhando sobre as águas, quando ele viu os ventos soprando, significa o quê? Que ele tirou os seus olhos. Quando ele viu os ventos, significa que ele tirou os seus olhos de Jesus. Não esqueça que a sua habilidade sobrenatural não vem quando você faz mais, jejua mais, ora mais, faz isso ou faz aquilo mais, vai para aqui ou para lá. Não. Vem quando você olha para Jesus. Vem quando você não olha para você mesmo, no que é bom e no que é ruim. Se tem depressão ou alegria. Você começa aqui, antes do dia terminar, você está lá embaixo. Tire os olhos de você. Não existe satisfação em você mesmo. Nós pensamos que Deus quer que sejamos conscientemente santos. Não. Na verdade, quando você é conscientemente santo, você se satisfaz com você mesmo. Deus quer você consciente da sua fraqueza e satisfeito com Cristo. Coloque tudo sobre Cristo. E a Bíblia diz que ele olhou para os ventos e começou a afundar. Veja, alguns dizem, pastor, os seus sermões sempre falam de Jesus, é porque nós queremos construir pessoas sobrenaturais. Gente que caminha na tempestade. Você pensa que essa mensagem não é prática? É uma mensagem que revela Jesus. É a mensagem do novo concerto. Ela produz crer da forma certa, obedecer da forma certa. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, ele estava fazendo o que Jesus fez, estava sob a tempestade, sob os problemas, sobre as vicissitudes da vida. Enquanto ele colocou os seus olhos em Jesus e não nas suas circunstâncias, ele estava bem. E você estará bem enquanto você tirar os seus olhos das suas circunstâncias, como enfermidade, problemas financeiros, vícios. Quando tirar os olhos dessas coisas e colocar os seus olhos em Jesus, você estará bem. Você vai vencer, vai conquistar. Mas, enquanto você colocar os seus olhos nas circunstâncias, essas coisas vão vencer você. E você não vai ver Jesus. Ele afundou. Ele começou a afundar. E Jesus o segurou. Amigo, escute. Pedro demorou muito a segurar Jesus.
Mas Jesus não foi lento e alcançou Pedro e o segurou. Ele estava distante. Como ele fez isso? Ele faz com todos que estão afundando. Você sente sua mão forte te segurando. Sim, ele vai ensinar a você lições de como caminhar no Espírito, mas quando você cai, ele não vai abandonar você, ele vai te segurar. Estarmos seguros por suas mãos de amor é melhor do que estarmos o segurando com nossas mãos enfraquecidas. E Jesus, a Bíblia diz, entrou no barco. Agora, em outras narrativas, diz que imediatamente, quando ele entrou no barco, os ventos cessaram. João 6:21 diz assim, então eles de boa mente o receberam no barco e logo o barco chegou à terra para onde iam. 5 quilômetros e ele entrou no barco, os ventos cessaram e eles chegaram em terra. As nuvens se dissiparam e eles disseram, onde estamos? Estamos em Cafarnaum. Para o mundo isso seria teletransporte. Você progride quando Jesus está no barco. Você progride quando ele está no seu casamento. Você progride quando ele está na sua escola, na sua carreira, correto? Em tudo que fizer, a presença do Senhor estará lá para amar você. Ele nunca vai abandonar você. Ele vai ensinar a você lições, mas quando você fracassar, ele não vai abandonar você. Ele vai chegar em bom tempo. Amém? Pedro estava aprendendo. Pedro estava aprendendo. Da primeira vez que o encontrou, ele tinha consciência carnal. Agora ele aprendeu que não podia tirar os olhos de Jesus, como caminhar no Espírito. Ele aprendeu que Jesus supre. Tudo que você deixa por ele, ele vai repor. Você se lembra quando Pedro deu o barco para Jesus? O Senhor me disse um dia que até hoje, abençoando Pedro, eu disse, como, Senhor, eu estava comendo o peixe de Pedro, à margem do mar da Galileia. E o Senhor me disse, como ele chama esse peixe? Eu disse, peixe de Pedro. O Senhor disse, eu ainda estou dando para Pedro a honra. Ninguém chama esse peixe tilápia, mas peixe de São Pedro. Encontraram um barco de 2000 anos. Você pode ver no museu lá. E como eles chamam aquele barco? O barco de Pedro. Tiago e João também não eram pescadores, mas chamam o barco de Pedro, porque ele deu o barco para Jesus. Quando você dá algo para Jesus, prepare-se. Ele não vai devolver do mesmo jeito. Alguns emprestam livros para os amigos e quando eles devolvem, você manda um livro e ele volta em 7 pedaços. Até hoje é isso que eu penso de emprestar livros. E eu aprendi isso, porque os meus livros muitas vezes voltaram assim. De qualquer forma, o tempo está correndo. Deixe-me concluir. Existem muitas coisas que aconteceram com Pedro e como Jesus o amou, como Jesus o desenvolveu, porque tudo que Jesus fez, ele faz também por você. Ok? E finalmente, nós chegamos ao monte da transfiguração. Mas antes disso, eles foram para o pé do monte e Jesus perguntou aos discípulos, quem os homens dizem que eu sou? E alguns disseram Jeremias, alguns disseram João Batista. E Jesus olhou para eles e disse, vocês, o que pensam que eu sou? Pedro respondeu, veja isso. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Quer dizer, não tem como você ter dito isso de você mesmo. Pedro, isso não saiu de você. Isso veio do meu Pai. Pedro diz, bendito és tu, Simão Bar-Jonas. Meu pai foi abençoado, filho de Jonas. Ele estava se achando o máximo. Então a Bíblia diz, desça um pouquinho. Desde então Jesus começou a mostrar aos seus discípulos, foi a primeira vez que Jesus falou do seu sofrimento e da sua morte. Que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Falou do sofrimento e sua morte. Versículo seguinte. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Ele estava se sentindo o máximo, enquanto Jesus falava dos seus sofrimentos.
Rapazes, fiquem aí. Jesus, vem aqui. Rapazes, fiquem quietinhos, ok? Agora é o homem abençoado, esse é o Senhor. Vamos dar uma volta. Sabe, Jesus, esse papo de morrer e tudo isso, nunca mais diga isso. Soa como é alguém que ama Jesus, correto? Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás. Que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as são dos homens. Ele havia recebido louvor, bendito és tu, Simão Bar-Jonas, e ele se sentiu o máximo. Bendito. Ele chamou Jesus e o repreendeu. Existem pessoas que quando assumem uma posição, esquecem de onde vieram. Eu gosto da forma como Marcos relata. E dizia essas palavras e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo, mas ele virando-se e olhando para os seus discípulos, ele virou-se para os seus discípulos e olhou para eles. Pedro repreendeu a Jesus e disse, o senhor não vai para a cruz? Ele virou-se e olhou para os seus discípulos, como se dissesse, se eu não for, o que será deles? A qualquer momento ele podia ir para o céu. Ele era um homem perfeito, ele não precisava morrer. Ele não cometeu nenhum pecado. A qualquer momento ele podia voltar para a glória. No próximo lado, filho de Jonas. Ele estava se achando o máximo. Então a Bíblia diz, desça um pouquinho. Desde então Jesus começou a mostrar aos seus discípulos, foi a primeira vez que Jesus falou do seu sofrimento e da sua morte. Que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Falou do sofrimento e sua morte. Versículo seguinte, e Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo. Ele estava se sentindo o máximo, enquanto Jesus falava dos seus sofrimentos. Rapazes, fiquem aí. Jesus, vem aqui. Rapazes, fiquem quietinhos, ok? Agora é o homem abençoado, esse é o Senhor. Vamos dar uma volta. Sabe, Jesus, esse papo de morrer e tudo isso, nunca mais diga isso. Soa como é alguém que ama Jesus, correto? Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás. Que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as são dos homens. Ele havia recebido louvor, bendito és tu, Simão Bar-Jonas, e ele se sentiu o máximo. Bendito. Ele chamou Jesus e o repreendeu. Existem pessoas que quando assumem uma posição, esquecem de onde vieram. Eu gosto da forma como Marcos relata. E dizia essas palavras e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo, mas ele virando-se e olhando para os seus discípulos, ele virou-se para os seus discípulos e olhou para eles. Pedro repreendeu a Jesus e disse, o senhor não vai para a cruz? Ele virou-se e olhou para os seus discípulos, como se dissesse, se eu não for, o que será deles? A qualquer momento ele podia ir para o céu. Ele era um homem perfeito, ele não precisava morrer. Ele não cometeu nenhum pecado. A qualquer momento ele podia voltar para a glória. Na verdade, depois deste incidente, você encontra que no capítulo seguinte, Jesus está no monte, o Monte Hermon, eu creio, e a Bíblia diz que o seu rosto brilhou como o sol. Uau! E as suas vestes ficaram tão brancas como a luz, a Bíblia diz, e lhe apareceram Moisés e Elias, a lei e os profetas, e Jesus estava no centro. A Bíblia diz, e eis,
que lhes apareceram Moisés e Elias falando com quem? Com quem estão Moisés e Elias falando? Com Jesus. E Pedro disse: Senhor! Moisés diz: quem é esse garoto? Elias diz: sei lá, mas nem eu fiz isso quando estive aqui. E Moisés diz: vamos dar uma surra nele? Não, ele não disse isso. Agora, imagine essa glória, o rosto de Jesus resplandecendo, Moisés e Elias estão presentes, e Pedro fala: ninguém perguntou nada a ele. Se Moisés pudesse ficar sem graça, ele ficaria. É bom estarmos aqui, façamos 3 sucotes, tabernáculos. E a Bíblia diz, estando a falar uma nuvem luminosa, Deus teve que responder. Ele disse: esse é o meu amado filho, escutai-o. A Bíblia diz que eles tiveram medo. Não somente medo, muito medo. Deus teve que corrigi-lo. Quando você está na presença de Deus, aprenda a escutar. E não diga o que Deus deve fazer. E a Bíblia diz que Deus falou: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhas medo. Eu gosto disso porque as primeiras palavras de Jesus foram essas: não tenhas medo. Não tenhas medo. Levantai-vos, não tenhas medo. Eles levantaram seus olhos e não viram ninguém, mas somente Jesus. O momento que você coloca Jesus no mesmo nível da lei dos profetas, nesse caso, Moisés e Elias, eles se afastam. Eles sabem que não estão no mesmo nível. Eles olharam, não existia mais ninguém, só Jesus. E eu oro para que esse seja o meu ministério, que vocês não vejam ninguém mais, somente Jesus. Amém, igreja? Vamos terminar. Por causa do tempo, existe muito mais que podíamos compartilhar. Mas vamos agora para a última ceia. E Jesus disse, Lucas 22, disse o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu. Imagine se o Senhor disser que Satanás quer você. Algo na vida de Pedro deu a Satanás um tapete vermelho para ele caminhar. Talvez a sua rapidez em dizer coisas. E Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Ele fala aqui de uma peneira onde o trigo grosso é peneirado em trigo fino. Mas eu orei por você. Veja, mesmo antes do diabo vir, com suas tentações e os seus ataques, Jesus já orou por você. Jesus já orou por seus filhos. Você me escuta? É isso que ele faz à destra do Pai. Eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Ele não disse que ele não iria fracassar. Pedro fracassou. Mas sua fé não desfaleça. Às vezes você passa pela peneira. Algo em você precisa ser tirado. Mas Satanás sabe quais são os seus direitos, mas ele está debaixo da minha vontade. Ele não pode ir além. Eu vou permitir que você fracasse, mas sua fé não. E fé é manter os olhos em Jesus. Vocês o escutam? Ok? E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Assim, antes de ele fracassar, Jesus já profetizou seu retorno e o seu ministério de fortalecer os irmãos. Se você ouvisse isso, o que você faria? Você diria: Senhor, eu não confio em mim mesmo, por favor. Senhor, põe as mãos sobre mim e imparta a tua glória e a tua força, é verdade? Imediatamente depois disso, no versículo 33, Pedro disse para Jesus: Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Agora, esse é o tipo de resposta que você esperaria dele? Eu estou pronto? E Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará.
Isso aconteceu no cenáculo. Vamos descer? Saindo do cenáculo, vamos para o jardim do Getsemane. Não estamos mais no cenáculo, estamos no jardim agora. Jesus está orando, ele disse: Pai, não minha vontade, mas a tua seja feita. Então prenderam, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Alguns estiveram lá, a casa de Caifás. Pedro seguia à distância. Quando se acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor, Pedro sentou-se com eles. Era o final da primavera. Era muito frio à noite. Em Israel é muito frio no final da primavera. Pedro sentou-se com eles. Versículo seguinte: uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco tempo depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Ele notou o sotaque. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ainda quando o galo cantou. No outro evangelho diz que ele amaldiçoou e jurou: não conheço esse homem. Tudo na mesma noite. Agora já era manhã. E o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Aqueles olhos, como olhos de pombas, junto aos regatos de água, olharam para Pedro. Não esqueça que ele estava sendo açoitado naquela hora. Veja no versículo 63 o que está acontecendo. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e bater nele. Eram os servos do sumo sacerdote e cobriram seus olhos e bateram nele. A palavra bater no grego está no tempo imperfeito, quer dizer, eles continuavam batendo nele. Cobriram seus olhos e bateram nele e zombaram dele. Profetiza, quem é que te bateu? E o açoitavam ainda mais. Mas um pouquinho antes de cobrirem os seus olhos, ele se virou. Estava olhando para o sumo sacerdote, ele virou-se e a porta que dava para o pátio estava aberta. Ele olhou e viu Pedro. Eu não creio que foi um olhar que dizia: você viu, você fracassou comigo. Mas foi um olhar que dizia: fica firme, eu vou te restaurar. E quando você retornar, fortaleça os seus irmãos. Eu amo você. Importa que eu passe por isso. Anime Shalem. Amém? Aleluia. É assim que o Senhor nos ama. E ele foi açoitado. O amigo, ele não foi açoitado somente na casa do sumo sacerdote Caifás. A Bíblia diz que depois ele foi levado para Pôncio Pilatos. E lá, a Bíblia diz que eles fizeram isso com Jesus. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Suas costas estavam feridas. Os açoites que Jesus sofreu não foram superficiais, não ficou nem um pedacinho de pele intacta. Assim foram os açoites. E o levaram, então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor, toda a tropa, cerca de 500 a 1000 homens, ao pretório, o quartel-general. Era um lugar grande. Eles trouxeram todos esses homens para quê? Por que fizeram isso? Um homem indefeso e desarmado. Eles foram chamados para que, um a um, zombassem de Jesus. O versículo seguinte diz: tiraram-lhe as vestes. Pare um pouco e pense. Ser despido diante de 500 a 1000 homens. Amigo, é uma história antiga de amor, que nos remete até o Éden, onde o homem pecou contra Deus. A Bíblia diz que a glória que o cobria saiu. O homem descobriu que estava nu e se escondeu de Deus, e o homem tem se escondido de Deus desde então. É a consciência da vergonha, a consciência que estamos aquém. Bem, amigo, ele assumiu o seu lugar, Anime Shalem, e pagou por sua vergonha, e deu a você
dupla honra. Amém. Glória a Deus. Puseram nele o manto vermelho, fizeram uma coroa de espinhos, ajoelhavam-se diante dele zombando: salve o rei dos judeus. Você conhece a história? E Jesus ressuscitou dentre os mortos, e após ressuscitar dentre os mortos, algumas mulheres vieram, 3 mulheres, Maria Madalena, a Maria mãe de Tiago e Salomé, vieram ao túmulo, e a Bíblia diz que elas viram que a pedra havia sido removida. E a Bíblia diz que elas viram um jovem sentado à direita. Viram um jovem vestido de roupas brancas. Veja bem, no céu ninguém fica velho, entenda isso. Anjos são jovens, Deus é jovem, Jesus é jovem. Todos são jovens dos céus. Ninguém fica velho. Deus nunca quis que o homem ficasse velho. O lugar onde você é jovem outra vez. Amém? E ele disse para elas, porque ele estava lá com o mensageiro, Jesus deixou uma mensagem para elas, através daquele anjo que, como eu disse, era jovem. Essa foi a mensagem: não tenham medo, vocês estão procurando Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Jesus deixou uma mensagem, depois se ressuscitou e disse ao anjo: você tem que mencionar de todos os discípulos, diga a Pedro. Pedro está em algum lugar, chorando, pensando que se havia desqualificado, que estava terminado. Mas Jesus disse ao anjo: diga Pedro. Você conhece a história. Uma semana depois, Pedro diz para os seus companheiros: vamos pescar. E eu quero que você saiba que no mesmo dia que Jesus ressuscitou dos mortos, depois de enviar a mensagem, através do anjo, Jesus se encontrou com Pedro. Nós sabemos isso por Lucas 24. Jesus apareceu para Simão. O que aconteceu ali, a Bíblia diz que está coberto com véu. Deus não permitiu ninguém lá quando ele o restaurou. O que você vê uma semana depois é sua restauração ao ministério. Quando passaram a noite pescando sem pegar nada, Jesus disse: lance a rede do lado direito. Eles viram Jesus na praia. Pescaram tantos peixes e Pedro mergulhou na água e foi na direção de Jesus. Ele já estava restaurado. Veja bem, as pessoas dizem que a graça é básica, santidade é profunda. Mas o fato é que na primeira vez que Pedro encontrou Jesus, ele tinha consciência da santidade de Jesus. À medida que amadureceu, depois de alguns anos, ele era consciente do seu amor. Nós entendemos errado. Precisamos entender que para falar do amor de Jesus requer o Espírito Santo. Se perguntarmos na rua se Deus é santo, eles vão dizer: claro que ele é. Deus é poderoso? Vão dizer sim. Ele amou o mundo de tal maneira, eles vão dizer: hã? Quando a refeição estava pronta, quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. O cheiro da lenha é muito peculiar. E Pedro certamente se lembrou quando estava sentado ao fogo e negou conhecer a Jesus. Deus estava o curando. Agora, quando sentisse o cheiro do fogo, não pensaria mais no fracasso, mas no amor de Deus. E Jesus preparou a refeição. Apesar de ser glorioso, ele fez comida para eles. Senhoras, eu sei que vocês são cheios do Espírito e falam em línguas, mas fazem o café, limpam a casa, amém? Assim Jesus preparou a refeição para os seus discípulos. Ele diz: traga alguns peixes. Pedro arrastou a rede para a praia, ela estava cheia, tinha 153 peixes. Embora houvessem tantos, a rede não se rompeu. Versículo 12. Jesus lhes disse: venham comer. Ninguém perguntou: quem és tu? Jesus tomou o pão e deu a eles, fez o mesmo com o peixe. Ele continuava servindo os seus discípulos.
Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Ele disse: sim, tu sabes que te amo, cuide dos meus cordeiros. Depois de comerem. Veja, sempre que Deus pede para você fazer alguma coisa, antes Ele alimenta você. Falo espiritualmente. Entenda bem, Ele nunca faz uma exigência sem saciar você. Depois de comerem, ele disse: Simão, Pedro havia se orgulhado algumas noites antes, mesmo que todos se abandonem, eu nunca vou te deixar. Outra narrativa diz: se todos esses juntos se abandonarem, eu não vou te abandonar. Jesus disse: Pedro, você me ama mais do que a estes? E a palavra que Jesus usa é agapao, que é a maior forma de amor, amor sacrificial. Pedro havia aprendido a sua lição. E ele respondeu assim: Senhor, ele não usou agapao, mas eu gosto, filéu. No português você não percebe. Pedro disse: eu tenho carinho por você. Não tinha mais orgulho. Baseado nisso, Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Ele ainda confiava nele. Então Jesus mais uma vez perguntou: Pedro, você me ama? Me ama com amor ágape? Ele disse: Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Eu gosto do Senhor, mas não a ponto de dar a minha vida. E aqui Jesus diz: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus disse: Simão, você me ama? E nessa terceira vez, Jesus muda a forma. Ele desce ao nível de Pedro, ele diz: Pedro, você gosta de mim? Ele diz: Senhor, você sabe de tudo. O Senhor sabe que o meu amor pelo Senhor está somente no nível de filéu. E Jesus diz: cuide das minhas ovelhas. Qual é a coisa mais próxima do seu coração? Antes de ele subir e estar com o Pai, suas ovelhas. E para quem ele confiou as suas ovelhas? Para um homem que fracassou ao ponto de negar que o conhecia. Uau! Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Se fosse eu, escolheria quem nunca me negou. Alguém que sempre foi fiel. João, Tiago e até o Bartô. Eu me refiro ao Bartolomeu. Qual o mal que fez Bartolomeu? Nenhum. Mas a graça é diferente. A graça abunda onde existem mais fracassos. Para que um dia Pedro se levantasse no dia de Pentecoste. De todos os discípulos, foi Pedro que pregou um sermão. Não teve medo mais dos judeus. Eram os que o conheciam, estavam lá quando ele negou Jesus. Ele pregou para eles e disse: vocês mataram o Messias, o príncipe da vida, a quem Deus ressuscitou dos mortos. E eles trouxeram para o coração, e a Bíblia diz que 3.000 pessoas foram salvas com seu sermão. Ele se tornou uma coluna. E é assim que ele vai amar você. É assim que ele ama você hoje. Muitas vezes a correção vem através da boca de alguém, da sua esposa, dos seus amigos e às vezes dos inimigos. Permita-se ser cultivado. E se você cair, não será o fim. Ele está lá para levantar você. E ele vai dizer: quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Igreja, esse é o seu Salvador. Esse é nosso Senhor. Quão lindo Ele é. Vamos dar a Ele louvor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém. Agora mesmo, se você quer receber o que Cristo fez, em outras palavras, não sair daqui do mesmo jeito que você entrou, perdido nos seus pecados, como aquelas pedras daquela caverna escura. Você ouviu a palavra? A extração se iniciou. Deus quer trazer você das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas você tem que dizer sim, você tem que permitir ser salvo. Permitir que você seja amado. Se esse é você onde você estiver agora, faça essa oração comigo nesse momento. Se você está assistindo pela televisão, ou talvez pela internet, faça essa oração do seu coração. E Cristo entrará na sua vida. E você se tornará liberto das trevas e entrará no reino da luz. O reino de Jesus Cristo. Faça essa oração, diga: Pai Celestial, eu creio que o Senhor enviou Jesus Cristo e Ele morreu na cruz por meus pecados. Eu creio que o Senhor o levantou dentre os mortos. Ele está vivo agora.
todos os meus pecados foram retirados, porque Ele ressuscitou sem eles. Jesus é meu Senhor e Salvador. E Pai, o Senhor é meu Pai para sempre. E eu sou seu filho. Obrigado, porque o Senhor tem o meu futuro nas suas fortes mãos. E eu descanso no nome de Jesus. Amém. E todos digam amém. Fique de pé, levante a sua mão nesse lugar onde você estiver assistindo agora. Nessa próxima semana, o Senhor está vivo, amigo, e Ele é o nosso sumo sacerdote à destra do Pai. Em breve Ele virá entre as nuvens e virá para você e para mim. E é isso que o Senhor está fazendo, estendendo as suas mãos sobre você e a sua família e dizendo para você: o Senhor abençoe você com as bênçãos de Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28. O Senhor o guarde. O Senhor preserve você e os seus amados nessa semana de todos os perigos, de todos os acidentes, de todas as enfermidades e doenças, de morte súbita, de todos os poderes das trevas, de todos os poderes do mal. O Senhor faça a sua face brilhar sobre vocês, seja favorável para com vocês, que o Senhor levante a sua face e conceda a você e aos seus amados sua paz, shalom, em nome de Jesus. E todo o povo diga amém, amém, amém. Deus abençoe você. Vejo você da próxima vez. Vocês são pedras vivas. Deus abençoe vocês. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através destes devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.